queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão em mais um vídeo do canal Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero falar sobre a Lei do Retorno. Vocês conhecem? A quarta semana do canal do Código Aberto. Assim. E hoje a gente está muito feliz. Boa noite, Luiz Decídio, meu amigo. A gente está muito feliz porque a gente tem tido debate de alto nível, convidados de alto nível. Esse canal, a minha intenção, a nossa intenção aqui nesse canal, Alessandra, é ajudar outras mulheres que sofrem situações de violência, que vêm sofrendo e também identificar, né? Olá, meu nome é Rafael Guaraci e esse é o Conexão Palhoça. E eu espero que essa live vos encontre em plena saúde e alegria para que possamos fazer o maravilhoso agora. Que nos acompanha das redes sociais e das mais de 30 rádios e TVs comunitárias espalhadas aí pelo Brasil que retransmitem aqui a atitude popular, né? Bom, vocês viram pelo título de hoje que a gente vai falar dos 21 dias de combate à violência contra a mulher. Bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Está no canal A Ágora da Geopolítica. Para quem não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e tenho aqui esse canal onde a gente busca interagir sobre as questões geopolíticas. Hoje vamos falar sobre derrota eleitoral de Milei, certo? E o que é que eles estão forçando desde a semana passada? Que a compensação seja de novo. Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, são 22 horas 3 minutos aqui em Campina Grande, essa noite fria aqui em Campina Grande, olha só, quem diria, hein, pleno verão, finalzinho de verão, noite fria aqui em Campina Grande, é brincadeira gente, o calor foi terrível, tá certo, foi pegadinha com vocês, e aí, como é que está o ambiente, o local em que vocês moram? Eu espero que vocês tenham tido aí uma ótima terça-feira, uma terça-feira de muito trabalho, muita tranquilidade, muito estudo, e que esta live encontre aqui vocês, um espaço para desopilar um pouco, um espaço para rir um pouco, afinal de contas, nós temos aqui o nosso Baraci. Live sem Baraci, a gente não ri, né? O Baraci, gente fina. Boa noite, Baraci. Boa noite, chat, boa noite, professor Xisto. Boa noite à comunidade toda da TEIA que vem nos prestigiar, vem participar e tocar essa segunda parte do que pode ter acontecido a partir da arte da guerra, né? A arte da guerra de Sun Tzu. Gente, nós estamos... nós iniciamos ontem, tá certo? Ontem a gente acabou não foi possível, em uma hora a gente agora está tentando novamente complementar. Foi o segundo tempo, afinal de contas, um bom jogo tem que ter dois tempos, porque juntou vocês tiveram aí um... Né, Xisto? E falam pra caramba! E um bom jogo, né, Baraci? Um bom jogo tem que deixar um intervalo para resenha, né? Certamente deve ter dito, olha, foi bom, não foi bom, foi assim, não foi. E eu já antecipo aqui para vocês que vão estar participando online, já antecipo aqui para deixar para vocês um desafio. O desafio é o seguinte, ó. Cadê? Tá aqui. Vou tirar o bannerzinho que está passando aqui embaixo para vocês poderem ler o desafio com mais detalhezinhos. Tá cá, ó. Tá aqui. Vamos lá. O desafio é este, tá bom? Ok, vamos lá. É o seguinte, sejam bem-vindos e o desafio é #sou Ágora e conexão. E trouxe mais um para cá. Será que você consegue? Será que você tem a capacidade, o dom, sabe? Aquela coisa que só o ariano tem, mas talvez você tenha também, de conseguir olhar para a pessoa e dizer, olha, vamos lá para o canal, que eu disse para o professor lá que eu ia trazer mais uma pessoa e eu trouxe. E aí? Tu acha que consegue, Baraci? Olha, bem conversadinho,
sem muito esforço, mas bem conversado, acho que a nossa turma aqui consegue. Eu conseguiria, pelo menos, mostrar a thumbnail. É isso aí, gente. Olha, eu queria, Baraci, meu amigo, vou compartilhar aqui a tela. Gente, ontem nós fizemos uma leitura do primeiro capítulo de Sun Tzu. Não vou ler o livro todo com vocês, tá? Fiquem calmos. Foi por isso que eu presentei vocês com 8 horas, né, de loop da arte da guerra. Acho que está todo mundo saturado com a arte da guerra, devem ter visto aí. Mas a ideia do loop é justamente porque a internet ela é muito dinâmica e certamente você, em determinado momento, deve ter pego o início e ter chegado até o final, independente da hora que você acessou a internet. Mas nós não vamos trabalhar o livro inteiro, é óbvio, não tem como fazer isso. Quero deixar aqui o boa noite para quem está chegando por aqui, antes de iniciarmos. Olha, que anfitrião sou eu, hein? Não deixei o boa noite aqui para o povo. Vamos lá, vamos lá. Cristiano, seja bem-vindo, boa noite. Ju Bueno está aqui, boa noite, seja bem-vinda. O Luiz Elcides, meu amigo Luiz Elcides, boa noite, seja bem-vindo, Luiz Elcides. A Andreita Gomes. Andreita, fica o desafio, Andreita, você não traz ninguém do Chile para cá, Andreita, eu acho que você não fala do canal aí com seus amigos, hein, Andreita? Eu sei que você é uma pessoa que consegue aí ter muitos amigos, tá nas redes, tá aguardando você, Andreita. E olha que o Chile vai ter um desafio muito grande, viu, porque o Chile tá com a gestão de direita. Será que vai ser a mesma coisa aqui com o Brasil? Ai, 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 vamos isolar. Tem madeira aí, Balaci, bate aí na madeira, Balaci. Eu não vou bater porque eu não acredito, mas eu acho que você acredita. Então, deixa eu bater. Ok. Gente, então a Jane também está por aqui, seja bem-vinda, Jane. Deixa eu só deixar de me atrapalhar aqui, Jane, porque eu estou me atrapalhando com o StreamYard. Aqui, ó, apareceu. Jane, seja bem-vinda, boa noite, Jane, tá? Bem-vinda, que bonita a logo da Jane, né? Não é isso, rapaz, olha só. Vou botar aqui de novo, ó. Olha aí, ó. Estilizou tudo direitinho. Exatamente. Maria Gouveia da Nóbrega também. Maria Gouveia tá por aqui. Maria Gouveia, seja bem-vinda, boa noite. Sinta-se acolhida, tá legal? Ok? Seja sempre bem-vinda. Bom, gente, Ju, eu sei que a Ju é tua, mas a Ju agora até pegou ela. A Ju é uma queridona. Um beijo no coração da Ju. Ju tem um coração muito grande, Baraci. A Ju tem um coração muito grande. Eu vou pegar só um cantinho, lá no cantinho, para ficar ali bem, bem quietinho. Tá? Olha só, passamos de 6 para 10 pessoas. Será que alguém trouxe alguém? Eu não sei. Você acha que trouxe? E você que chegar. O algoritmo se chama comunidade. Eu acho. Comunidade, né? A nossa comunidade. Acredito que essa comunidade vai dar certo. Vamos lá, Baraci, vamos lá, meu amigo. Olha, pessoal. Nós contextualizamos ontem, vocês acompanharam, nós mencionamos muitos aspectos que, de acordo com a minha avaliação, a concordância do Baraci, de acordo com outras coisas que o Baraci também acrescentou, dá uma leitura do que seria, ou do que foi a real motivação que levou o Leonardo Stoppa a mudar de time nessa hora derradeira que a gente vive aqui. Então, a gente viu com base no primeiro capítulo. Caso você não tenha acompanhado, eu super recomendo, vou colocar ao término desta live, eu vou colocar no finalzinho um card, que vai levar você para a primeira live, e vou fazer o mesmo com o outro vídeo, tá legal? Estava só aguardando terminar esse vídeo aqui. A dinâmica você já conhece, você que participou ontem. Eu vou fazer uma leitura, vou dar uma pausa, a gente debate, e vamos conversando a respeito, tá legal? Inclusive, antes que eu me esqueça, tá? Amanhã eu farei uma live com o rosto de Lula e por trás uma sombra. Eu quero saber se você vai conseguir adivinhar quem é essa sombra. O título da live é A Sombra de Lula para a Vitória em 2026. Será que você vai saber quem é a sombra de Lula? Análise potente essa, hein? Será, Baraci? Olha, Baraci, eu descobri hoje, viu? Descobri hoje. Depois eu te conto no off. Obrigado. O Brasil é imenso. Os ventos do norte que não movem moinhos são os ventos do Império Americano. Porque os ventos da onde vem o meu professor Xisto, pelo jeito, estão cantando no ouvido dele e logo cantarão por aqui. Olha, Baraci, olha, foi dito diretamente. Fazendo surpresa. Foi dito nas entrelinhas por uma determinada pessoa que você conhece, que eu conheço,
E essa pessoa disse nas entrelinhas, sabe? Ficou bem claro, bem claro, bem claro, bem claro. Mas eu vou deixar a turma com curiosidade. Bueno. É aquela coisa que você vai ver, e você mesmo não gostando, você vai dizer, eu vou votar em Lula. Tá certo? Bom, gente, vamos lá. A habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Eu quero só informar, porque pode ser que tenham outras pessoas aqui que não estavam na live passada, que o nosso objetivo aqui não é falar de guerra, tá certo? A gente quer utilizar a ideia do livro A Arte da Guerra no sentido de mostrar como o Leonardo Stolpa, ele é estrategista, e como, de certa forma, e aí a live foi bem provocativa hoje, que eu coloquei ele mirando o espelho e se vendo ali no Santsu. Justo. Ele é o cara, né? É o Santsu, mais uma vez lembrando, né, que o nosso querido Barassi reforçou ontem, que na verdade é um grupo de pensadores, né, de pessoas que tinham discernimento, que juntaram, esse grupo de pensadores, ele juntou filosofia de vida para chegar a determinadas conclusões racionais sobre fatos reais. Na estratégia de guerra em campo de batalha, Yu Tzu compila vários outros generais. Exatamente. Certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui aspas. Como regra geral, é melhor conservar um inimigo intacto do que destruí-lo. Destruir um país o leva à ruína e diminui o seu valor. Aqui eu fiquei, sabe, Barassi, na tentação de falar como é que Trump ocupou a Venezuela, mas eu vou deixar quieto. Mas vamos fazer, eu posso fazer então, já que tu começou... Pode, vamos lá. Você sabe, pode mandar ver aí. Hoje, por mais que esteja no campo da direita, tá? Aí é questão de democracia. Mas o Paraguai, depois do que o Brasil fez na Guerra do Paraguai, se tornou, depois de muito tempo, uma nação. A nação paraguaia se reconhece na sua totalidade como indígena e herdeira da própria terra. Mesmo depois do que o Brasil fez com o Castelo Branco, se não me engano, que tocaram as tropas por cima do Solano Lopes, onde só sobraram crianças e mulheres. E essas mulheres eram estupradas, na sua maioria, pelo exército brasileiro. Essa nação, ela se refez, se aglutinou num sentimento de, não, esse aqui é o povo paraguaio. E se refez, não precisamos ir lá no Trump. A história a história mais venenosa da qual o Brasil participa, que é a Guerra do Paraguai, ali na Cisplatina, traz para a gente essa memória, aonde o Brasil destruiu o Brasil junto com a Inglaterra, junto com a Argentina, junto com o Uruguai, à época, destrói um país e simples do lado de cá dos Andes, né? Tu que entende da nossa geografia, isso tudo acontece do lado de cá. Os hermanos do Chile, os hermanos da Colômbia, da Venezuela, que pregam o bolivarianismo, não tiveram essa vista, certo? Mas aí se retorna como nação o Paraguai. Desculpa me estender aqui. Não, tranquilo, é isso mesmo. Muito bem. Não, eu fiquei... A tentação veio com aquela coisa, né? De que eu conquisto sem destruir tudo. Bom, gente, vamos lá. É melhor capturar todo um exército e que destruí-lo. Preservar um batalhão inteiro do que arrasá-lo. A habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Numa guerra, portanto, é fundamental destruir os planos do inimigo. Depois, destrua suas alianças e, enfim, ataque suas tropas. E eu vou fazer a primeira pausa aqui para a gente analisar, tá certo? Aí, vamos lá. O que é que eu separei aqui para a gente? Então, tá aqui, ó. A habilidade suprema não consiste em ganhar 100 batalhas, mas sim em vencer o inimigo sem combater. Gente, qual era a principal crítica que era feita ao Stolpa? Né, quem assistiu aí o Léo ao Quadrado em diversos momentos, ou quem assistiu o próprio programa do Leonardo Stolpa, é a questão da crítica que ele fazia à forma como a esquerda se comportava. O Tiago dos Reis, que a gente mencionou ontem aqui, ele também faz críticas.
Mas observem que a crítica que o Tiago dos Reis faz é uma crítica num sentido provocativa para impulsionar a mudança. Então, ele, em vez dele enfrentar a esquerda frontalmente, em vez dele travar embates ideológicos intermináveis, que era tentar comprovar a tese dele, que estava certo, ou até mesmo de ser visto como uma espécie de inimigo externo, quer dizer, alguém que estava fora da curva, ele acaba entrando no campo adversário, agora ele está se apresentando como um representante da direita, e aí, com o representante da direita, inclusive no final deste capítulo, ele coloca em prática algo que o próprio Sun Tzu pontuava. Eu vou adiantar, Barassi, deixa eu passar a palavra para você, depois eu retorno para cá. O que é que ele está antecipando em termos de que ele vai colocar em prática? Está no finalzinho desse capítulo, tá, gente? O entendimento que Sun Tzu dizia o seguinte, da necessidade que você deve conhecer o teu inimigo, de você se conhecer e de você conhecer a própria conjuntura, tá certo? Eu vou mostrar mais adiante, fica melhor, porque para não ficar descendo. Eu desço logo aqui, não sei mais, Barassi, me ajuda aí. Vamos descer aqui logo, vamos lá. Pode descer. Tá aqui, ó. Conheça a si mesmo e ao inimigo. Sun Tzu. E sem bater. Só para Sun Tzu. Sun Tzu é um outro general, tá, gente? Sun Tzu é um outro Sun Tzu general diz. que adiciona ao conhecimento do Tzu. Exato. Conheça a si mesmo e ao inimigo. E em 100 batalhas, você nunca correrá perigo. Vê bem, gente. O Leonardo Stoppa, o conhecer a si mesmo aqui, ele está querendo dizer, no caso, o Senzi não, mas o Leonardo, para entender o Leonardo Stoppa, né? Tipo, eu conheço a esquerda, eu conheço a direita, e agora eu vou para o outro lado, e por que é que eu vou ser querido lá no outro lado? Porque justamente eu vou ser o diferencial, eu vou ser aquele que conhece como pensa a esquerda. Por que isso é interessante? Porque diz o seguinte, ó, conheça a si mesmo, mas desconheça seu inimigo, as suas chances de ganhar e perder são iguais. 50%. Então, 50-50, exatamente. Exato. Então, quer dizer, se ele de fato for incorporado, né? Eu não sei ainda, ele sumiu do mapa, ele não, pelo menos até o momento eu não vi retornando, mas se de fato ele for querer ser apresentado como um expoente da direita, então ele vai, nesse sentido, e a gente estava aqui, né? Isso a gente vai nesse sentido compreender o seguinte, ao adotar pautas da extrema-direita, que ele começou a adotar, o discurso progressista perde o monopólio moral, entende? Porque ele vai tentar conciliar, dar outra pintura a uma demanda que é da natureza do ideário progressista. Então, quando ele diz, olha, essa questão da alienação parental, aí ele vai, em determinado momento, lá no Vitor, e vai dizer, eu não sou contra a Lei Maria da Penha, eu sou contra este pedacinho aqui. Então, ele está começando a se apropriar de um debate que é nosso. Só que ele se apropria de um debate que é nosso, utilizando de uma forma, assim, sabe, sem o devido parâmetro da moralidade em termos de conceito. Porque ele trabalha com a questão de família, de liberdade, de ressignificação. Então, a esquerda, se a gente parar para observar com esse movimento dele, em tese, ela passaria a perder aí um terreno e não está nem percebendo que perde terreno. E sabe mais uma coisa? Eu passo a palavra para Barassi. Sabe mais uma coisa? Observe como a saída dele não foi junto com a saída dele, não veio uma crítica efetiva do 247. Eu acho que o 247 deveria, para a própria comunidade da TV 247, deveria assumir, dizer, olha, o cara tá errado, ele não tem sentido, não é isso que nós pensamos aqui. Entendeu? Se você for analisar, Barassi, os comentários que estão saindo do 247, e é o 247 que é um canal que cresceu muito, né? Meu questionamento é, será que ele vai manter esse crescimento ficando em cima do muro? Bancando isentão? Tipo, olha, não é nossa preocupação. Né? Barassi, vamos lá. Bom,
como a história gosta, do fim para o começo. O 247 não se posicionando dá um tiro no pé, porque a esquerda contemporânea ela quer posicionamento. O diálogo em ano de campanha demanda ação. Olha ali, ó, numa guerra, aquilo ali esfrega para nós o conhecimento do Sun Tzu, inclusive ao psicológico. Lá em cima, numa guerra, a pior estratégia é sitiar uma cidade. O que fez o Leonardo? Ele cercou a ex-companheira. Isso. Ele acuou ela, tá? E ele, ali, ó, quem ataca com pressa ou fúria mais para baixo, sem estar preparado, vai perder 1/3 dos seus soldados e isso será uma calamidade. Quem seriam esses soldados nessa nossa analogia aqui, freestyle? O canal, que é a fonte de recursos dele. Ou seja, ele acua uma mulher e uma criança, aos quais ele diz que tem apreço, à la Helena de Troia com Troia, não é? Cerca de todos os lados, achando que não vai haver reação. Certo? Exato. Olha só. E ele falha miseravelmente porque quem teve que retirar os seus recursos, no caso, o seu canal, os seus exércitos, 1/3 dele, porque agora o que ele tem? Ele tem o CPF dele e a possibilidade do mundo. O que compõe a tríade dele é o canal de onde ele tirava dinheiro, porque a mão de obra dele, ele não está empregado em nada, a não ser no canal dele. Ele perde, boa noite, Marga, ele perde o emprego dele no 247, ele não recebe, porque ele não faz os programas, e a reação... Olha, ó, vamos dizer que a ex-companheira seja essa cidade sitiada. A reação é muito violenta. Porque ele foi afoito num momento crucial. E eu não estou aqui ensinando ele a fazer isso. De forma, nós estamos analisando o que ele fez, tá? Exato. Ele avança, ele não olha para os dois lados, como um touro enfurecido, ele baixa a cabeça, e aqui a analogia do touro está correta, tá? Ele baixa a cabeça num alvo e ele vai achando, já talvez acostumado por essa companheira não reagir há bastante tempo, se manter reclusa, silenciosa, para preservar a criança, e se preservar, nessa hora ela não está mais sozinha, ela já tem reforços. Por quê? Porque na mesma lógica do Tzu, quando você cerca, você tem que ter certeza de que o campo todo é seu. E ele... Exatamente. Ele não se valeu nem do terreno, nem da vizinhança, né? E aí aquela cidade divide o exército dele quando 50 outras cidades, digamos assim, 50 outras mulheres se reúnem e vão em defesa dessa cidadela, dessa cidade sitiada, porque não concordam. Ele cometeu um dos primeiros e mais graves erros listados na arte da guerra, que é não conhecer o adversário, não o inimigo, o adversário. Exato. E o campo adversário, certo? Olha, ó, o verdadeiro mestre da guerra domina um exército sem lutar. Ele não dominava a audiência dele, professor. A audiência dele era fluida, haviam homens progressistas, haviam homens não progressistas, haviam homens com problemas com a lei e problemas de alienação parental, da qual ele se valeu várias vezes, mas ele não conhecia, ele foi com a torcida. O problema é que a torcida dele era covarde demais, era a torcida misógina, a torcida que ia no grito, por favor.
Antes, deixa eu voltar um pouco, Baraci, que eu acho que À vontade. o nosso público, eu acho que tem uma coisa aqui que você já mencionou, mas é importante a gente destacar, que diz o seguinte, ó, numa guerra, portanto, é fundamental destruir os planos do inimigo, depois destrua suas alianças. Eu queria enfatizar esse tópico, porque vamos montar um cenário, tá? Então, Leonardo Stolpa, ele passa a defender o discurso da direita, ele defende um discurso conhecendo como pensa a esquerda, porque ele conviveu, ele participava dos planos. Então, ele sabe que a esquerda, ou nós progressistas, nós temos algumas dependências que são da nossa própria natureza, fruto daquele inquilino que mora aqui dentro, chamado ética e moral, entendeu? Que a direita jamais vai ter. Então, por exemplo, sabe que a esquerda, ele sabe que a esquerda depende, por exemplo, da unidade discursiva. Então ele rouba, entre aspas, tá? Ele toma para si uma bandeira, ele pega para si uma bandeira e diz, olha, a minha situação... De poucos, ele pega uma bandeira de poucos. De poucos, exato. E aí complica, e assim, ele pega uma bandeira de poucos, minimiza a conjuntura, entendeu? Porque na medida em que ele... dissocia da luta si, do total, né, professor? Ele dissocia da luta, ele tenta separar a alienação parental de Maria da Penha, onde a Maria da Penha tem um tamanho consideravelmente maior e uma respeitabilidade, também visibilidade maior, e usando da lei, da extinção da lei de alienação parental, ele se esquece do mais importante: destruir as alianças do adversário. Exato. E essa questão de tomar o tema, de tomar para si o discurso, a gente conhece bastante, eles utilizam com a palavra chamada narrativa. Você pode observar que tudo, quando é defendido em termos de ideia, é a sua narrativa. Mas tem uma questão que ele também é muito ciente, ele com certeza ele está convicto disso, que a esquerda ela depende de uma coisinha chamada legitimidade moral. E o que é a legitimidade moral? Existe uma relação, gente, muito tênue entre no contexto da moral e da ética. O princípio filosófico da ideia de moral e ética, né, da ideia daquilo que eu, indivíduo, tenho como valor e daquilo que a sociedade me coloca como necessidade. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, para tentar ser bem objetivo, bem didático, mas antes de dar esses exemplos, deixa eu dar uma olhadinha aqui na comunidade, vamos ver se alguém trouxe alguém para cá, tá certo? Cadê aqui, ó? Vamos passar, tá? A Ju Bueno aqui, já botei. A Jane, o negócio, deixa eu dar um Ctrl- menos aqui, que tá complicado para ver. Bom, vocês estão bastante participativos, muito obrigado, boa noite para você, Maria Gouveia, boa noite, seja bem-vinda, Ju Bueno também já saudei aqui. Gente, vocês que estão participando aí, a gente está com um desafio, tá certo? Eu vou habilitar para vocês aqui o desafio, e aí eu vou contar com você, a Ju, ela vai ficar e vai dizer, olha, fulano falou, porque vocês, graças a Deus, vocês estão participantes aqui, hein? Muito bom, não esqueçam de, estando no Agro da Geopolítica, dá um pulinho lá no Conexão, estando no Conexão, dá um pulinho no Agro da Geopolítica, se inscreve, aciona o sininho, que é muito importante, acionar o sininho, tá certo? E aí pode acompanhar com tranquilidade. Se você estiver no Watch TV, seja bem-vindo também. A nossa querida Margarete está por aqui. Seja bem-vinda, sinta-se acolhida, Margarete. A Margarete, queridona, tá com o Paulo lá. Eu acho que ela deu um boa noite Cinderela pro Paulo e veio. O Paulo estava cansado. Vê bem, gente. Aí eu estava mencionando, sabe, Baraci? Para vocês entenderem, agora eu vou falar para vocês entenderem mesmo. Qual é a relação filosófica entre moral e ética? Tá certo? 2 exemplos e uma conclusão. Primeiro exemplo. Eu vou participar de um evento em Florianópolis. Aí Baraci, eu sou amigo de Baraci pra caramba. Baraci, quando eu chego lá, Baraci diz, sabe de uma coisa? Vamos comigo de carro conhecer, diga aí um ponto turístico de lá, Baraci. A Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição.
Aí tem uma plaquinha no semáforo lá, uma plaquinha de velocidade, que diz 50 km por hora. Aí Baracy passa a 70. Aí o negócio acende, fotografa o carro dele, ele diz, caramba, não posso mais receber nenhuma multa. Eu vou ter que recorrer a JARRE. Aí ele recebe a notificação e ele diz, Xisto, você vai lá testemunhar. Você estava comigo? Aí eu, tá bom, eu vou. Aí o juiz chega para mim e pergunta, e aí? Ele está alegando aqui no documento dele que o medidor estava com defeito. E o medidor registrou de forma errada a velocidade dele. O que é que você me diz? Vejam bem, gente. Se eu disser para o juiz, meritíssimo, o meu amigo está corretíssimo. De fato, o negócio aí o trem aí devia estar com problema, porque ele estava... Na verdade, quando olhei pela janela, eu vi uma tartaruga ultrapassando a gente. Então, ele jamais estaria 70 por hora. Nesse caso, gente, vamos botar um hashtag aí. Eu agiria... Essa é a minha fala. Eu estou valorizando a ética ou a moral? E aí? Duas pessoas, bota um hashtag. Você acha que é moral ou é ética? A segunda... Vê bem, a segunda referência. Eu digo, olha, Baracy, sinto muito, meu caro. Sinto muito. Você é meu amigão, tal, mas tu tava a 70, Baracy. Então, meritíssimo. Tu queria voltar logo. Meritíssimo. Olha, acertou aqui, ó. Ética. Ética, por quê, gente? O inquilino que está dentro de mim está dizendo que esse cara é meu amigo. Então, pelo meu amigo, eu vou e testemunho favoravelmente ao interesse do meu amigo. O juiz não vai ter como provar, entendeu? Só que se eu falar para o juiz, para Baracy, dizer, olha, Baracy, sinto muito, cara. A lei de trânsito está bem clara. Eu te avisei. Eu disse, Baracy está com uma velocidade muito alta, você insistiu. Então, meu caro, sinto muito. Aí Baracy é multado. Nesse caso, eu estou valorizando a moral. Por que a moral? Porque existe uma lei, existe uma regra que é social, que era para o bem-estar de todos. Certo? Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Aí Baracy me chama para a gente ir a um restaurante. Baracy, tô colocando aí, ó, tá gravado, tá? Quando eu for para Florianópolis, vai ter que me passear de carro até o local que você falou e levar para um restaurante. Vamos no Arantes aqui, que a Eli vai gostar. Vamos no Arantes. Isso. Aí Baracy chega e diz, vamos lá, vamos para o restaurante. Tem um restaurantezinho ali, show de bola, um restaurante bem legal. Aí quando eu chego no restaurante, eu digo, Baracy, esse restaurante aqui tem quanto tempo? Aí ele diz, tem 30 anos. Mas olha, é bem diferente, viu? Aí, tu fuma, Baracy? Não, fumo. Graças a Deus. Mas Baracy pegou um outro amigo dele que fumava. Beleza. Aí um amigo dele chegar e dizer, olha, o negócio é tão sério aqui, que quando meu pai vinha aqui, eu já fumava e tal, né? Não, 30 anos ele não fumava, né, gente? Você era muito velho. Bom, enfim, o negócio era tão sério aqui, que era proibido fumar dentro do restaurante. Entendeu? Era proibido. Aliás, perdão, gente, esquece isso aí, depois eu deleto. Há 30 anos atrás, entrava e fumava lá dentro do restaurante. Fumava. Por quê? Socialmente falando, era aceitável. A regra era outra, Júlio. 15 anos atrás, o que é que teria no restaurante, Baracy? Uma plaquinha dizendo proibido fumar. Eu respeitaria a placa e sairia. Hoje, as pessoas nem entram com cigarro dentro do restaurante ou vai para uma ala VIP se tiver. Por quê? Existe uma lei que diz que não pode. Tem um fumódromo ali do lado do cantinho que separa, ou vai fumar lá fora. Exato. Então, quer dizer que a moral, eu não vou falar a moral, porque fica a ideia do amoral, né? No caso da moral, corresponde tudo aquilo que é uma relação entre a sociedade, que é um combinado. E esse combinado vira uma lei, e essa lei ela se modifica com o tempo, de acordo com a própria sociedade. Entendeu? Hoje, por exemplo, você maltratar um cachorro, você é preso. No passado, você só era o desumano, agora você vai ser um desumano preso. Desumano entendeu? Preso. Camila tá mandando boa noite para ti, é que ela mandou alguma mensagem. Camila, boa noite, Camila. Seja bem-vinda, Camila. Então vejam bem. Conhece Gouveia Nóbrega?
Às vezes porque muda muito, às vezes, o nomezinho, né, no YouTube. Isso. Gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Qual foi o grande problema do Leonardo Stoppa? Que se apresenta como filósofo, jornalista, escritor, Engenheiro etc. elétrico. Ele é uma universidade, né? Ele é uma universidade. O que é que faltou para ele? O princípio básico da filosofia, que é baseado em 3 estruturas: o quero, o posso e o devo. Gente, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Então, se a humanidade ela sabe os limites, então você não precisa, por exemplo, ter uma lei para entrar em um elevador. Você já sabe que chegou depois no elevador, em tese, você entra depois, porque foi gerado aí um princípio de moral, mesmo sem a necessidade da lei. Tá certo? Então, essa relação do quero, posso, devo, ele deixou de lado aqui. Ele esqueceu da legitimidade moral, tá certo? E baseado em quê? Aí a gente falou isso naquela live, se vocês não acompanharam, uma live que foi transmitida em conjunto com Mídia Livre, tá certo? Ele está assumindo aí uma autoridade simbólica. Ele está se delegando para si ser um intelectual simbólico, uma pessoa que não erra, por exemplo, e não está querendo admitir que ele errou na dose, entendeu? Ele ultrapassou os limites, ele perdeu essa noção dessa relação direta. Então, e para passar a palavra para si, gente, quando alguém de dentro, e aí eu queria destacar isso para você que está acompanhando agora, veja bem, se o teu parente lá no WhatsApp for dizer, olha, tá vendo aquele carinha lá que era da esquerda e agora tá na direita, viu? Tá vendo? Ele é um cara inteligente, olha, agora ele tá aqui. Você precisa saber responder a ele, tá certo? Então, veja bem, quando alguém de dentro muda de lado, o que é que ele está influenciando? Qual é o propósito disso aí? Ou melhor, quais as consequências? Primeiro, os planos se desorganizam. Você imagina, por exemplo, a TV 247. Eu acho que a TV 247 tinha um quadro chamado Léo ao Quadrado, tinha todo um princípio, tinha toda uma coisa. As alianças entram em suspeita, tá certo? Hoje a gente está conversando aqui, mas amanhã Baracy vai mudar de lado, e aí? Ai, Baracy, que praga é essa, Baracy? Eu tenho tudo para virar bolsonarista, vocês não têm noção. É porque surge, sabe, começa a todos ficarem sob suspeição. Justo. A pergunta básica é, quem será o próximo? Quem vai ser o próximo a fazer isso? Então não é preciso, né? Como também, né? Porque exato, como fará? Nesse caso, a própria esquerda passa a atacar a esquerda. Gente, tem uma coisa que vocês sabem, eu já critiquei aí o Thiago dos Reis pela questão de ele fazer um discurso, que é, olha, vamos congregar, a esquerda tem que se unir, blá, blá, aquela coisa toda, e ele não dá o feedback nesse sentido. Mas tem uma coisa que ele diz corretamente. Tem muitos canais de esquerda que na primeira acusação da jornalista, qual é o nome dela? Esqueci agora, para não falar errado. Malu Gaspar. A primeira texto dela já foi apoiando. Eu falei aqui com relação à questão do ICL, entendeu? E, Baracy, vou passar a palavra para você, mas só com relação a essa questão da cidade sitiada, né? A questão de quando ele diz, quem ataca com pressa ou fúria vai perder 1/3 dos seus soldados e tal. Bom, ele perdeu bem mais, né? O que é essa cidade sitiada, numa outra, aí pegando um pouco do nosso amigo Paulo Ricardo, usando aí o visão caleidoscópica, né? A ideia de visão caleidoscópica é que para cada fato você gira e você tem parâmetros diferenciados. Vê bem, gente, tentar derrotar a esquerda apenas com embates morais é uma das estratégias de cidade sitiada, entendeu? Porque se ele começa a dizer que o governo Lula não está atento aos direitos das minorias, ele não está sendo coerente. Esse é o primeiro aspecto.
né? Quando ele diz, a Sâmia e a outra deputada, que eu esqueci o nome dela agora, estava comemorando a aprovação de uma lei, ele não está sendo correto. A Sâmia é a Maria do Rosário. É Maria do Rosário, exato. Porque quem aprovou a lei, a maioria do Congresso é de direita, não é de esquerda, tá certo? Ontem nós tivemos o negócio do gás, mais de 400 votos favoráveis. Quem votou contra? A extrema-direita, gente. Os 20 e pouco gatos pingados que tem ali de extrema-direita real, raiz, bolsonarista. Tá certo? Então, o empresariado que quer manter miserável a população, né, professor? Exatamente. Desculpa, certo? Eu estou falando aqui com a minha skin de bolsonarista, mas eu vou tirar ela aqui, porque eu falo mito, selva e 22. Deixa eu voltar ao normal aqui. Tá bom. Ó, e aí, vê bem, Baracê. Tem uma outra questão que a gente não se deu conta. Talvez, e aí é uma hipótese também, tá certo? Talvez o Leonardo Stolpa, de fato, nunca tenha sido progressista. O que foi que ele fez nesse sentido? Ele se infiltrou, ele dividiu, porque os posicionamentos dele levavam à divisão, e ele passou a deslocar o centro do debate essencial, o debate principal, que é simplesmente o debate o combate àqueles que estão tentando implementar aí um golpe de Estado ainda. Entendeu? Em prol de um discurso muito pessoal. Onde ele não percebe, mas ele seria, talvez, como diz aqui a Camila Seidel, talvez um dos primeiros guilhotinados, né, executados. Exato. Olha, pessoal, quero agradecer a todos que estão participando aqui. Tá aqui, ó, posto o desafio, tá certo? O desafio, pelo menos eu não consegui identificar até o momento alguém que tenha conseguido o desafio. O desafio é você chamar uma pessoa para cá, ou para o canal Conexões, os dois, certo? Vale um ou outro. E essa pessoa, ela falar o seguinte aqui no chat: eu estou aqui porque fulano me indicou, tá certo? Marcos Peterson, meu amigo, seja bem-vindo. Games, seja bem-vindo. Ju Bueno, Marcos, eu já citei. Vamos passando aqui, ó. A Lola, seja bem-vinda aqui. Boa noite. A Miriam, seja bem-vindo. Vocês podem deixar questionamentos também, tá, gente? Fica à vontade. Falem com a gente. As análises são feitas com a interação de vocês. É importante que vocês participem. O Luiz Delcide sempre, querido. Hoje estava comigo de manhã no Código Aberto. Olha só aí. Bem. A Margarete já citei, está por aqui. Valeu, Margarete. Obrigado pela sua participação. Tá certo? Faltou palavra balizada, né? Faltou o nosso querido Paulo, mas é muito tarde para ele. Ele capotou. Já te aviso que o Paulo capotou. Ele está nos braços de Morfeu e no colo da Margarete, essas alturas do campeonato. Pois rapaz. Do dia de hoje. O Paulo, depois do amigo dele, né? Que depois o Paulo está trabalhando em dobro, rapaz. Olha, se inscreva no canal. Porque eu durmo pouco, sabe, Baracê? Às vezes, agora se eu parar, eu durmo. Fique à vontade para participar do chat e enviar perguntas. Talvez, Camila, não entendi, tá? Camila, diz aí, talvez você esteja aqui porque alguém indicou? Vamos lá, gente, vamos dando continuidade aqui. Eu acho que pela questão dele mudar de lado. Tá certo. Mas de qualquer forma, qualquer coisa... Uma sequência de erros, Xisto, parece muito mais alguém desesperado para chamar a atenção, entendeu? Para se mostrar potente, Marcelo Forte. Olha aí, boa noite, eu estou aqui porque Miriam Morelli me indicou. Marcelo, você acaba de ganhar, sabe o quê? Uma vaga para o curso que a gente vai estar organizando esse semestre, Marcelo. Depois brinde, Marcelo, entre em contato com a Ju Bueno, tá certo? Ju Bueno, que é a nossa articuladora diplomática, é a nossa diplomata, né? Diplomata, né? Diplomata, né? Tá certo. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Sinta-se acolhido aqui. Vamos lá, Baraci, vamos tocar um barco aqui, ó. O verdadeiro mestre de guerra domina um exército sem lutar, conquista uma cidade sem cercá-la, derruba um estado sem demorar muito. A verdadeira lei da guerra consiste em conquistar tudo de modo intacto, sem esgotar as forças. Essa é a lei da estratégia de ataque.
Por essas razões, a aplicação da lei de estratégia de ataque é a seguinte: quando suas forças são 10 vezes mais fortes, cerca o inimigo. Quando são 5, ataca-o. Quando 2 vezes mais forte, divide-o. Se iguais, arrisque. Se são menores, retire-se. Se são bem inferiores, foge e evita-os. Um bando obstinado é sempre presa de um exército maior. Vamos traduzir isso aí para o politiquês. Eu traduzo para ti com um dia. Um dia. Dia 3 de janeiro de 2026, quando os Estados Unidos entram na Venezuela, sequestra o presidente e vai embora. Isso. Peguei, fui, falou, a gente resolve depois. Vim aqui fazer. É o que a gente queria, não é? Ninguém aqui apoia os Estados Unidos, lá. Mas a estratégia é esse parágrafo ali é o que aconteceu. Ele preparou todo o terreno, desculpa, ele preparou todo o terreno, eles têm o domínio do GPS, eles tinham o domínio da energia de Caracas, eles tinham o conhecimento do perímetro, eles tinham como entrar sem ser detectados, e assim os fizeram. Quando suas forças são 10 vezes mais fortes, cerca. Quando são 5, ataca. Eles não fizeram nada disso, eles fizeram o que está escrito lá em cima, sem esgotar as forças. Morreu. Exatamente. Morreram alguns responsáveis pela segurança do presidente, mas muito poucos no total. Claro, o ideal é que ninguém tivesse morrido, para que não perdêssemos irmãos venezuelanos, mas os americanos entraram, sequestraram o presidente, conhecendo tudo, e foram embora. Exato. Não se viu bomba caindo, gente se pegando na rua. Não, quando voltou a luz, o que aconteceu? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá, o Maduro não está mais aqui. Pois é, Baraci sabe, eu observando esse parágrafo aí, porque a ideia, eu li, gente, para fazer essas lives, na verdade, eu não sei se vocês sabem, se eu falei para vocês, eu separei uma sequência de quatro coisas, mas eu resolvi fazer 2, a de 1 e de 3, né? E eu fiquei pensativo, né? Quer dizer, essa primeira parte aí, eu também concluí no mesmo sentido que o Baraci, mas aí eu fiquei tentando compreender, assim, se são menores, retire, se são bem inferiores, foge e evite-os. Aí eu fiquei, será que o Estopa, ele se inspirou nisso? Por quê? O que foi que ele entendeu, gente? Ele entendeu errado. Antigo, ele entendeu que o antigo campo dele, quer dizer, a esquerda, isso, bem mais fraca naquele campo de batalha que ele quer lutar, que é a mídia, que é o digital. A pauta moral dele, né? Ele não consegue. E o meio digital, sabe? Ou a internet. Certo. A internet é o campo de batalha dele. Só que aí, ele, claro, ele não poderia assumir um outro campo sem pegar também os discursos. Só que o entendimento dele eu estou aqui há mais de 8 anos. Não, essa turma não investe em nada, não me dá o crescimento. Inclusive, vale aí a dica para vocês, tá, gente? Vamos ajudar os canais, Ágora da Geopolítica, Conexão Palhoça. Daqui a pouco eu boto aí o Pix para vocês ajudarem, mas o Estopa, ele talvez tenha pensado nisso, que ele não ia ganhar a projeção que ele estava querendo. Então, ele entendeu que essa frase, quando ele coloca aí, que se são menores, retire-se, ele retirou-se, ele entendeu que era menor, que era mais fraco, que perdeu a capacidade de mobilização. Ele entendeu que a esquerda permitiu que a direita, ou a extrema-direita, ganhasse as ruas, os contatos, tá certo? Que não oferecia mais o espaço para crescimento. Então, nesse caso, na cabeça dele, retirar antes da eleição não é covardia, seria uma estratégia. Justo. Uma estratégia. Ele tá querendo antecipar uma situação em que vai ser boa para ele, indivíduo, independente do cenário. Porque, vejam bem, quais são os 2 cenários possíveis que nós vamos ter, né? A vitória de Lula, esse é o primeiro cenário. Na vitória de Lula, então ele vai se tornar o quê? Um opositor, tá certo? O outro cenário parlamentar.
possivelmente com imunidade parlamentar, tá certo? O outro cenário que eu ia dizer era a derrota de todos, mas tudo bem. Mas o outro cenário é a vitória de alguém, da direita e tal, que a gente espera que não ocorra. Se ele conseguir isso, ele vai dizer, olha, eu estou aqui antes de vocês ganharem, então, quer dizer, eu não estou aqui por conveniência, eu estou aqui por necessidade. E quando ele vai mencionar mais adiante, gente, aqui, se a gente descer aqui, ó, um pouquinho mais, ó, o general é o defensor do seu reino, um Estado forte lhe dá poder, um fraco põe na defensiva, por isso existem 3 maneiras pelas quais um governante leva o exército ao desastre. Quando ordena que ele avance no momento de se retirar, ou quando ordena que ele se retire no momento de avançar. Tá certo? Então, ele está expressando aí uma ideia de que há na esquerda um fator que a impede de conseguir se conectar de forma efetiva. Cria-se uma confusão, tá certo? Então, essa confusão criada está expressa no excesso de burocracia, na questão de que não consegue entender que, embora o discurso seja tendo como pano de fundo uma ideia de ideário comunista, de ideário de ser comunismo, gente, não tem nada errado com a palavra, tá? O comunismo dar as condições iguais para todos poderem fazer ter o mesmo êxito. Não há vaidades. E essa vaidade da esquerda é um problema que a gente precisa superar, que a gente precisa ter como superação, e ela decorre justamente da leitura que é feita no quadro geral. Então, quando você observa uma pessoa como ele, mudando de lado, depois de uma trajetória de mais 8 anos, em um canal que era bem, assim, o público do 247 é um público considerável, entendeu? Você tem 1.400.000 inscritos, né? Tem uma coisa do tipo. É muita gente que está inscrita lá. E de repente ele joga tudo por ar, por nada? Não, tem uma coisa por trás, tá certo? Então a confusão interna, que ele cria nesse sentido, já é para ele uma derrota estratégica. Ele mesmo, ao apostar nesse princípio limitador, quer dizer, na incapacidade que se tem dos cenários serem modificados, porque tem uma coisa que eu concordo que a gente precisa, que eu preciso deixar para vocês, eu já retorno. Tá. A explanação está correta. Tá. Se tem uma coisa que é importante que eu explique para vocês, que eu já falei aqui no canal, a gente precisa se capacitar mais, a gente precisa ter mais leituras, a gente precisa... tem as habilidades que você desempenha alguma habilidade, você precisa exercer essa habilidade, você sabe editar vídeo, se disponibilize para ajudar. Agora, de uma forma que você possa entender que você está fazendo a diferença, entendeu? Então, a confusão interna é essa. E quando ele vai para o que a gente pode chamar de sentença final, que é o conheça a si mesmo e ao inimigo, que foi aquela leitura que eu fiz, que eu antecipei para vocês, eu vou baixar aqui. Mas antes, deixa eu só ler aqui. Quando ignora assuntos militares, mas interfere neles, perturbando o seu desenrolar. Quando se intromete na cadeia de comando, ignorando seus problemas e instaurando as certezas oficiais. Eu não destaquei nada disso. O exército ficará confuso e inseguro. Os inimigos iniciarão suas intrigas. Isso se chama um exército confuso que dá vitória ao inimigo. Então, há 5 modos de saber quem será o vencedor. Primeiro, saber quando lutar e quando não lutar. Então, no entendimento dele, ele passou a compreender que seria bem mais fácil se afastar para não ter a exposição que ele precisava. No sentido de estar até mesmo chegando ao discernimento, de entender aí como se organizar. Seria bem mais fácil se ele chegasse e dissesse o seguinte, olha, valeu, chegasse e dissesse o seguinte, Jennifer, sabe uma coisa, olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma borracha em tudo, tá certo? A gente respeita você lá e eu cá,
Nossa filha. E agora você faz o seguinte: me apresenta o pessoal da TEIA, quero conhecer esse tal do Baraci, eu quero ajudar ele a ganhar mais seguidores e ganhar também mais pessoas esclarecidas. Eu vou ser esse porta-voz. Ele poderia ter assumido uma posição de frente na coordenação daquilo que ele acreditava como sendo ideal, que não estava sendo contemplado por ele. Entendeu? Então, nesse caso, eu queria destacar isso como entendimento, tá certo? Vamos aqui. Miriam, é verdade, professor, que nos diferencia da extrema-direita é o estudo, a reflexão, exatamente, gente. Esse é o elemento essencial. Você, o que está sendo dito aqui, você não deve incorporar e seguir sem a devida reflexão. Você tem que pensar a respeito, de analisar o seu pensamento. Tá? Eu queria só concluir esse terceiro capítulo aqui, o seguinte: ó, conheça a si mesmo e o inimigo, e sem batalhas você nunca correrá perigo. Conheça a si mesmo. Bom, isso é um princípio filosófico, né? Conheça a si mesmo. Eu tô aqui. Já beleza. a câmera. Tranquilo, Baraci. Então, vê bem, conhecer a si mesmo é o quê? Conhecer os limites, conhecer os desgastes. Gente, ele estava cansado dessa questão da judicialização, ele estava perturbado emocionalmente, ele tinha empacotado um pouco a viola, saído um pouquinho de cena e se recuperado, entendeu? Então, ele estava desgastado. E aí, estando desgastado, qualquer um de nós, se estivermos desgastados, não preparados, é muito fácil cair no canto da sereia, tá certo? Então, e o conhecer-te a ti mesmo está no conhecer as nossas próprias limitações, entendeu? Ele quis abranger uma coisa bem maior que ele não alcançava. Mas o Sun Tzu também vai apresentar com esse texto a importância de conhecer o inimigo, tá certo? E aí é onde mora o perigo. Vê bem, porque o inimigo agora dele somos nós. Nós que eu digo os canais progressistas, aquele que tem um pensamento voltado para a população, tá certo? Porque entender onde está a força real hoje, a narrativa, o algoritmo, a base social, ele sabe disso, gente. Vou botar o nosso Baraci aqui, que ele deu uma saidinha, voltou agora, tá aqui. Não, Vê bem, minha câmera, então, eu quero, deixa eu fazer uma fala aqui pro chat, que é o seguinte, ó, vocês estão vendo essa iluminação bonita aqui, ó, que agora vocês descobriram que eu tenho um nariz, e eu não pareço mais aquele cara do Harry Potter, a cara branca, e que eu, inclusive, eu tenho sobrancelha, a monocelha. Não, lá então, só antes de você continuar, na primeira live que a gente fez junto, era aquele mundo dark, né? Quase a gente não te via. Isso, exatamente. Agora eu ganhei da audiência um Pix endereçado a sua ring light. Eu ganhei. E eu fiz o quê? Ring light. Não perguntei. Ring light. A câmera, o fio da minha câmera, ele tá picado em algum lugar que eu não sei qual é que é. Então, conforme eu levanto abaixo da cadeira, a câmera tá desligando. E eu recebi um presente também. Eu vou seguir da teia. Eu posso ser o Semorguinho. Pode me apelidar de Semorguinho da teia. Gente, quando vocês contribuem, o professor, eu aqui, todos nós investimos objetivamente em entregar o melhor para vocês. Tá chegando amanhã, professor, uma câmerazinha nova, que ela não é nada luxuosa, é uma câmerazinha melhor, sim, por conta do tempo, que eu acho que ela deve ter custado 150, 170 reais. Tá? Mas é para vocês. Quando o professor cita, quando a Ju Bueno cita, quando eu falo, contribuam, colaborem, nada que vocês mandam vira fandangos ou batata Ruffles. Tudo vira coisas para vocês. Então avaliem, tá? Mandem, obrigado, Ju.
mandem um Pix, e escreve no Pix, que é tão gostoso receber os recados, né? Quando veio o Pix. Exato. Isso aqui, eu quero que você adquira isso, porque tá faltando. Lá no Carlito me pediram a luz, comprei e mudei de lugar. Vocês lembram que nas minhas costas ficava o resto do nosso estúdio aqui. Isso. É a minha casa, diga-se de passagem. Então, agora fica o quadro aqui e tal. Então, tudo que vocês mandam vira coisa para nós. E se vocês gostam de acompanhar a gente bem, nós bem, para estar com vocês, não é diferente, tá? Obrigado, professor. Desculpa. E só acrescentar só um ponto, sabe, gente? Porque se diz muito, mas você já está aí em computador, etc e tal. Mas, por exemplo, a gente utiliza o StreamYard. Baraci, eu vou... a parte dos slides termina aqui, a gente vai analisar. Deixa só para mostrar uma coisa, porque eu acho que... Olha só, parece aqueles cabelos de videogame dos anos 80, sabe? Olha lá. Mas se tiver algum apoio, Baraci, quiser colocar o nome aqui, você digita no privado que eu coloco e habilito aqui, viu? Tá. Pode. Você está sendo financiado, Baraci? Coloca aí, rapaz. Não, pegou, quem dera. Quem dera, aqui é só aqui, ó, que nem dizia antigamente. Antes era aqui, agora já baixamos para cá, porque só as costas não tá aguentando, né? Então tem que levar no braço. Diz aí para o pessoal, quanto vocês estão pagando pelo StreamYard? Para vocês poderem dar essa qualidade na transmissão. Porque você está com você... O Paulo, né? Eu tô aqui em carreira solo, tá, gente? Aí eu vou estar no Conexão também. Para vocês terem uma ideia, eu abro mão de um link no nosso StreamYard para entrar outra pessoa que acabou de entrar para a Teia. Só para vocês terem, eu sou o único da Teia que não tem um StreamYard próprio. Eu entro na conta de todo mundo para poder estar. Olha, ó que loucura isso aí. Pois é, mas vocês enquanto grupo, né? Para poder ter acesso a essa quantidade de pessoas, gente, ó, $68,99 por mês, não é isso, Baraci? Sabe quanto dá isso? Dá $70, 7 vezes 5, 35, mais o IOF. 350. 350. Não é isso? Então, o meu é aqui, ó, gente. 35, vê bem, para professor, tá? Nossa, para professor, tá certo? Mas aí eu com uma colega aqui do grupo, mas isso é onde a gente está implementando o nosso capital. Quer ver uma outra coisa? Para fazer os shorts, ó, CapCut. Tá aqui. Eu não vou abrir aqui agora. Aqui no nosso eu não vou. Tá aqui. Diga. Tá, não, eu também tenho o CapCut na versão free daí. Versão free. Se você quiser mais recursos, se você quiser, por exemplo, uma edição de um vídeo, tá certo? A gente, inclusive, o curso, Baraci, eu vou estar mostrando como é que usa cada recurso desses aqui para edição, entendeu? Isso eu quero. Então, se você quiser, eu acho que você já se inscreveu lá, não foi? Aquele, eu tive que adiar, porque eu só vou fazer depois da minha defesa. Porque eu sou bem vazininho, eu sou bem puxa-saco mesmo, meus parceiros, tá? Eu vou lá, me inscrevo. Eu vou colocar depois da minha defesa de memorial, porque eu não tô com cabeça para outras coisas, sabe? Eu até utilizo isso aqui, gente, como uma forma de desopilar, porque eu gosto de conversar com vocês lá na Terra e Seus Sinais, gosto bastante da galerinha que vai lá, é muito gente boa, muito legal. Assim, se respeitam muito, é muito bom isso. A Terra e Seus Sinais é o máximo. Eu fico que nem criança assistindo a Terra e Seus Sinais. O Cristiano aqui, ó, falou, dá para fazer pelo próprio YouTube, mas pensa na mão, Cristiano. Pensa sabe quanto tempo eu levei? Sabe aquela live que teve do Leonardo Stoppa? Naquela live, eu vou botar aqui para mostrar para vocês. Na live do Leonardo Stoppa, deu 28 shorts. Sabe como eu consegui fazer? Porque assim, no YouTube em si, não dá para fazer, excetuando se você fizer uma transmissão, mas mesmo assim você tem que colocar no editor de vídeo e você tem que ir cortando o tópico correto. Aí depois tem que botar a legenda, entendeu? E tudo isso é tempo, eu gastei um dia inteiro para fazer. Nossa. Imagina, com a edição. E não ficou com a mesma qualidade, porque a legenda, ela não é tão boa.
tá certo? Mas, vê bem, você quer criar vídeos, por exemplo? Ó, eu vou botar aqui, ó. Esse aqui a legenda gente... é mais de IA do que o aplicativo de IA. Tem mais essa, né? Ela não sincroniza nunca. É isso. Exatamente. Então, vê bem, viu, Cristiano? Para você fazer essa coisa com rapidez e poder concorrer com essa extrema-direita que é financiada, entendeu? É muito complicado, entendeu? Gente, é muito complicado porque eles são... A extrema-direita financiada, Xisto, quando vocês ouvirem falar de Terça Livre, Evaldo Eustáquio, qualquer outro canal, eu não consigo imaginar esses caras, Xisto, sem dinheiro, esses caras tão ricos da época da pandemia, de tanto dinheiro que entrou no bolso desses malucos, tá? E nós aqui, hoje, ó, eu vou até falar aqui, ó, hoje lá no Carlito, no Folha em Foco, eu ganhei 3 inscritos. O professor Xisto ainda não tem inscritos, porque ainda não está monetizando, nós estamos na batalha, amanhã de manhã eu espero acordar com a mensagem, Baraci, conseguimos! Conseguimos! Aquelas horinhas que faltavam. Tá? Ele é para fazer cadastro. Certo, Deixa eu tirar aqui, eu já acho que é a minha câmera. Tá? E aí quero que vocês entendam também, a Ju Bueno, que está aqui no chat com a gente, a maravilhosa lá do Vitor Panchorra, a Ariadne do Carlito, essa gente toda faz conosco de forma voluntária. Não porque nós somos professores e estamos com a vida ganha. Eu não estou em sala de aula, o Xisto tá. Mas nós temos as nossas contas. E isso aqui que sempre começa como um hobby, vira cachaça. E o tempo, sabe, Baraci, porque eu, em particular, eu não faço tipo uma live como esta que foi feita hoje sem estudar. Sim. Sem estudar a live, sem estudar o conteúdo, sem saber se... Me fez pegar sem saber da guerra de novo. Eu disse, peraí, hoje nós vamos falar disso aqui, deixa eu rememorar. E isso é tempo, isso é investimento. Exato. Sim, Camila, eles estão bilionários, se duvidar. Não vai faltar dinheiro para essa. Quando a gente vê eles se lamentando, se lamuriando, é porque o advogado sabe que eles têm dinheiro e está cobrando o dinheiro deles. Tá? Exatamente. Isso, e tem os parceiros da Teia, né? Aí vamos ter o Visão, vamos ter o Código Aberto, vamos ter a Mídia Livre, que estava de programação com a Edna hoje também. O Luiz Delcides ali, ó. Luiz Delcides é outro, ele tá entrando nessa cachaça com a gente, daqui a pouco ele não sai mais. Daqui a pouco ele tá lá, eu preciso de uma live. Tu quer um X com uma coca? Eu quero uma live, me faz uma live. Só para dizer aqui pro pessoal, gente. Por exemplo, vocês, não sei quantos de vocês perceberam, mas eu mudei um pouco o look para a Agora da Geopolítica. Percebeu? Isso é uma recomendação de quê? De um curso que eu estou fazendo. Para trazer coisas melhores para vocês, entendeu? Isso. E no curso disso, você tem 2 canais, eles são de nicho diferente, você tem que separar a sua identidade desses canais, porque as pessoas que estão te seguindo em um canal, não necessariamente elas querem o mesmo perfil para outro canal. Não é que eu vou ser aqui uma pessoa binária como é que se diz? Uma pessoa que tem duas posições, é uma coisa e depois é outra, né? Bipolar, né? Não é que eu vou assumir posição bipolar, é porque você tem que fazer identidade. Nesse caso, o Agro da Geopolítica se propõe a ser um canal mais jornalístico, tá entendendo? Então vocês já devem ter percebido a leitura das manchetes, a narrativa e tal. É uma coisa que voltada para levar a informação comentada. Gente, aquela live, Baraci, do domingo, eu pego aqueles sites todos, eu leio, analiso, vou a informações e tal. Então é isso, sabe, gente? Hoje faltava, para tu ver, hoje eu fiz a Folha em Foco, né? E vocês percebem, o professor Xisto aqui está na Ágora com essa skin. Eu tenho a minha skin de visita, que é a camisetinha preta, para não incomodar ninguém. Tenho a minha skin do Mídia Livre, onde eu também modero. Tenho a minha skin do Carlito no Folha em Foco. E elas ficam aqui do ladinho. Quem olha de fora... E o professor Xisto deve ter o cabidezinho dele pro terno, né?
Que fica ali, o Blazer, que fica ali do lado esperando, né? Já que a gente ainda não soa tanto para apresentar, né? Mas... graças a Deus, Campina Grande tem uma temperatura até agradável. Assim. Que bom. Gente, deixa eu só fazer uma conclusão, só para encerrar aqui, para que não fique em branco. Gente, tudo que isso foi falado do capítulo 1 ao 3, e agora eu vou colocar uma pergunta para vocês, tá? Se vocês quiserem que a gente traga o 2 e o 4 na próxima semana, vocês colocam aí um hashtag sim. Se tiver mais de 10, a gente prepara para vocês, tá? Eu queria só, para concluir aqui, para dizer o seguinte, ó. Quando a gente analisa a posição do Leonardo Estopa à luz de Sun Tzu, é importante deixar um entendimento de que a mudança de lado, ela não foi uma mudança moral apenas, ela é uma mudança estratégica, uma mudança intencional, tá certo? Porque ele... Errada. E aí eu vou falar depois por quê. Eu vou falar depois por quê. Foi errada, mas intencional. Ele optou, ele está se utilizando de um evento, ele está se utilizando de algo que é muito sensível para todos eles que estão envolvidos, para ele, para Jennifer, para a filha, está se utilizando de uma situação pontual para colocar como um álibi, tá certo? Mas eu queria só, para finalizar aqui essa fala desse raciocínio e passar para Baracy, dizer para o Estopa que ele está esquecendo que quem escolhe o tempo, né, o campo certo, no tempo certo, encontra um inimigo já desorganizado. Nesse caso, o seu inimigo está se organizando, tá, Estopa? Porque tem um carinha aí, ó, esse cara que tá aqui ao meu lado, esse capa fake que tá aqui ao lado, rapaz. Tá vendo? Esse cara aí é ele mesmo. Ele é um grande articulador, entendeu? Quem acompanhou a live que eu falei, transmitida junto com o Mídia Livre, eu dava o exemplo lá de um jogo de futebol. E nesse exemplo do jogo de futebol, eu disse, olha, a gente tem cada jogador com uma função, uma habilidade específica. Cada um tem um dom específico, uma habilidade que pode contribuir, que pode colaborar. Às vezes, para você que está aí participando, a gente falou aqui de Pix, falou de coisa e tal, mas às vezes você não pode, não tem problema nenhum. Sabe como é que você ajuda? Você ajuda da seguinte forma, você é do Sul, então você chega na sua escola, nos seus grupos, no seu trabalho, e fala do Ágora da Geopolítica. Você é do Nordeste? Você chega nos seus grupos, na sua escola, fala do Conexão Palhoça. Fala de que existe um grupo TEIA progressista, que é de pessoas que estão preocupadas em esclarecer os fatos para vocês. Você não precisa contribuir com dinheiro, entendeu? Se você não puder, se você puder, a gente aceita de bom grado, de coração. Mas se não puder, fazendo apenas isso, sabe, Baracy? Terminando essa live, você indo lá e deixando um comentário, hoje eu respondi os comentários da outra live. Isso ajuda muito também os canais. Tá certo? Fala lá, Baracy. Deixando um comentário, né, na live, conversando ali, isso nos impulsiona. Maria, quando eles começarem a acontecer, a gente vai começar a mostrar, eu tenho certeza, tô com muito gosto, tá? Olha, eu conheço a Maria Gouveia. Quando ela falou isso, é porque ela já fez. Ah, é? Então tá. Então, Maria, eu sempre agradeço na Terra e seus sinais. Ou ela fez ou vai fazer. Mas a Maria Gouveia, ela participa, é bem ativa, sabe? Perguntas, o Givanildo, são pessoas que estão sempre presentes lá que circulam na Terra e seus sinais. É incrível. Circulam, estão participando. Eu fico muito feliz de visitar os canais da TEIA, como vocês sabem, eu acabo pegando, às vezes, da articulação, da organização e também da produção, muitas vezes. Mas cada vez que a gente chega numa casa diferente desse nosso... O professor? Professor? Caiu? Ai. Para mim tá... Pagou um pouquinho e voltou. Homem do céu, tu não me assusta assim que nós já passamos da idade de travar na tela. Quando a gente chega nesse nosso loteamento de canais progressistas, nessa teia, e em cada ponto de ligação vocês estão lá, dá um calorzinho no coração que vocês não têm ideia. Porque a gente sabe que transitar
pela gama de canais progressistas e eventualmente tentar participar e não conseguir pelo volume de chats, é um pouco mais difícil e frustrante. Mas sim, a Ju deixou ontem, e cada vez que deixa, eu procuro ir e responder, tá? O que acontece? Dá um calorzinho no coração e a vontade de apertar no botãozinho que tem aqui em cima que diz transmitir para a sua audiência. Porque são vocês e somos nós juntos. Agora voltando aqui, professor, sobre o movimento do Estopa. Se ele continuasse em silêncio, talvez ele obtesse sucesso. Olha, o Cristiano quer 3, 4. Isso. Mas como ele foi juvenil, para ser bem gentil na estratégia dele, como ele foi injusto, ele perdeu a moral dele com as tropas. Porque ele não foi abandonado pela esquerda só. Ele foi abandonado pela audiência dele. As últimas lives que a gente estava vendo, que a gente estava acompanhando... Ele teve live com 200 pessoas. Com 170 pessoas no máximo. Isso. Assustador. Ele perdeu... Só para as pessoas talvez que não conhecessem, ele costumava ter lives com 1.500, 2.500 pessoas ativas. 2.000 e tantas pessoas, professor. Ele perdeu a reputação dele. Isso é importante, eu vou falar agora direto para as meninas do professor Xisto aqui, da classe do professor Xisto. Porque no ano em que o presidente Lula conclama nós, homens, a não só defender, mas como combater o feminicídio, ele se mostra o mais misógino, o mais insensível, o menos homem de todos. Ouvi análise do professor Viaro falando da red pilagem, tudo, assim, não desmerecendo o estudo que faz o professor Viaro, meu ex-colega, inclusive, mas meu eterno parceiro, tá? Falando de red pill e tal, ele foi o que ele aprendeu a ser. Ele foi o pior. Porque todos reproduzem. Nós reproduzimos, tá? Salvo as raras exceções. Todos reproduzem. Homens e mulheres juntos reproduzem. Mas ele, entre nós, ele foi o pior. Ele conseguiu perder reputação, perder credibilidade, perder engajamento, perdeu o canal, porque ele teve que fechar o canal. Perdeu o canal, exatamente. Antes que fechasse. Eu ainda acho que ele não fechou o canal, Baraci. Eu acho que foi o YouTube que derrubou. A informação que eu tenho é essa. Tá? Assim, eu digo porque foi... Na hora eu pulei, na hora eu saltei e fui lá perguntar, né? Para quem sabe. E aí? Sim. O canal tá fora. Não foi ainda dessa decisão. Ele tirou do ar. É porque, nesse caso, a decisão ela não é jurídica, é uma decisão que é meio que pode ser imposta pelo YouTube. Plataforma, né? É imposta pelo YouTube. Gente, porque é o seguinte, olha, eu não sei se quem está aqui online, se teve alguém que assistiu a live, que acompanhou a live, mas com certeza vocês vão encontrar alguém, tinham mais de 400 pessoas lá ao vivo. Ele falou coisas que ele falou comprometedoras. Porque, vamos lá, se for verdade, você tem o quê? O financiamento do golpe no Brasil. Porque você estaria comprando, né, um criador de conteúdo, que tem uma capacidade boa de convencimento, né, eu falei isso aqui na minha live, o seguinte, ó, por que eu não receberia? Porque eu não tenho a mesma competência que o Vitor. O Vitor, ele foi muito bem, sabe? O Vitor, ele foi muito prudente ali na interação que fez com o Estopa e tal. Na ligação. Eu não teria o sangue frio do Vitor, tá?
Pois é, Eu mandaram já ia a rolar tonga da na milonga do lama, Gabuletê. ia chafurdar. Nossa Senhora. Ah, meu Deus. Não Não é ia isso, chamar você de tem. santo porque santo não tem, né? Mas Nossa. assim, mas é isso, sabe? Eu acho que esse é o primeiro, essa é a primeira observação, porque ele comprometeu ali, né, dizendo que houve tanto um apoio financeiro do Elon Musk, como um apoio também do Donald Trump, tá? Está na live dele lá que Mentiroso, foi. exatamente, mentiroso. Um homem na idade, Xisto, ele tem a nossa idade. Um homem que diz Exatamente. que tem 600 diplomas, e eu sei qual é a estratégia para ter tantos diplomas. Ah, passa por picareta. Nunca mais se É, restabelece. A próxima vez que ele puser a cara na tela, dois assistindo, tá? Dois. Assim, que puseram. É ele e o celular dele, assim, assistindo. Tá? Que exatamente. Aí, muito sabe, triste. eu acho. Olha, a Baraci está dizendo aqui, ó. Xisto e Baraci poderia ter um dia da semana fixo no seu canal, professor Xisto, Não me seria provoquem bacana. com coisas que eu quero, porque nem tudo eu posso. Como é que é o negócio? É, Nem tudo que eu posso eu quero, quero. posso, devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Mas eu É quero o e princípio da devo. filosofia, viu? Eu venho. Se o Xisto fizer, ele sabe que ele pode contar comigo A uma gente vez na poderia semana. fazer, sabe o quê, Baraci? Tu tens o livro aí, O Povo contra a Democracia? Consigo aqui. Tenho digital Eu dele. tenho ele em digital, eu tenho ele digital. Mando para você. Mande. No livro O Povo contra a Democracia, é, no livro O Povo contra a Democracia, você tem aí, sabe, uma leitura bem interessante sobre o advento do liberalismo no mundo, como é que o liberalismo ele conseguiu é, ganhar espaço e como ele está ameaçando hoje. O livro é muito bom, Quero. mas vamos lá, gente, são 1h22, 1h22 de live, só para encerrar aqui, meu amigo Baracê, para você poder dormir também. Também sei, tem uma editora de Eu só livros depois das 2 com hoje. E amanhã às 8 uma editora advogado, de só para ter livro com uma ideia. 80 diplomas. Tem uma No editora de livro com corredor. 80. Olha aí, ó. Coisa linda. Meu vizinho também tinha 6 certificados, assim, no corretor, cara. Isso aí, gente. Obrigado, obrigado, Maria. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado, tá? Obrigado, Maria. Muito gentil. Muito gentil. O professor merece. Gente, como é que vai estar a programação, né, do restante da semana? A gente vai para o grupo lá, eu vou dizer, gente, a surpresa amanhã. Amanhã eu vou estar com a live, A Sombra de Lula para a eleição 2026. Mandem o Pix para eu fazer a barba amanhã. Esse mês ainda não é mês de cabelo, esse mês é só mês de barba. É verdade. Deixa eu colocar aqui, ó. Então a ideia. Eu me preocupo, Xisto, porque conforme a gente entra na tela das pessoas, a gente pode trincar a tela. Né? Conforme tá o esquadro, a gente trinca a tela. Não quero trincar a tela de ninguém. Exato. Ok. Braci, então, vê bem. Uma coisa que eu tava pensando, né? Tá se montando o quadro do jogo e tal. E quem será o vice de Lula? Quem será o vice de Lula? Depois do que eu vi em Santa Catarina esse final de semana, eu tenho medo. Porque o Geraldo pode sair para São Paulo, né? São Paulo, Geraldo é para São Paulo, mas o Lula já tem o vice dele, já sei quem é. Olha aí, ó. A sombra por trás de Lula, amanhã virá. Amanhã. Vou dizer isso amanhã só. Não vou dizer para hoje, não. Amanhã. É segredo para todo mundo. Amanhã eu venho só para saber. Fofoca boa, eu quero saber ao vivo. Tá bom, deixa eu mostrar aqui, gente. Olha, a nossa amiga. Aqui já sabem, né? Aqui eles mandam, tá certo? Então, eles mandam e a gente obedece. Então, deixa eu só botar aqui para cima um instantinho. Peraí. Cadê? Ué, não conseguiu? Vamos tentar de novo, peraí.
Só um instantinho, gente, pra vocês vão saber o que é que eu tô armando aqui, tá? Você sabe que eu gosto de tecnologia, né, Baraci? Já percebeu, né? Bastante. Eu gosto, sabe? Então, cadê? Único aplicativo, tela cheia, início. Tá, perfeito. Aí eu venho aqui agora. Vamos fazer isto aqui. Professor Xisto fica ali, eu não tô enrolando. Aqui, Baraci, a pedido da nossa amiga, que eu achei justo, ó. Tá aqui, tá certo? Aí, ó, Maria Gouveia da Nóbrega. Obrigado, Maria Gouveia. Olha, viu ela aqui, ó, Maria Gouveia aqui, ó, aí, finalzinho de janeiro, viu? E aqui, ó, no comecinho de fevereiro. Colaboração Ela já é uma permanente. financiadora do canal. Opa, aquele Imagina Baraci quando da tiver tela. superchat. Vai vir super sticker. Viu, Maria? Viu que eu dei um jeito, Maria Gouveia? Você pediu, tá pedido. Tá aqui. E virou as dívidas também, mas faz parte do jogo. Ei, gente. Baraci, meu amigo, um abraço, tá? Fica com Deus. Tudo de bom aí pra você, tá certo? Ele que lhe acompanha, que você merece. Tem aí uma quarta-feira aí com muita tranquilidade, com muita paz, porque o resto a gente corre atrás. Tá certo? A programação, Baraci, para você amanhã, tá com lives para amanhã? Tenho live do Código Aberto, tenho live do Paulo, tenho live tua à noite. Já foi o meu dia mais tranquilo. Essa semana mudou. E quinta-feira eu tenho mídia livre às 19 horas e depois Código Aberto às 21 horas. Às 20 horas, quinta-feira vai ser o Genuíno que vem conversar com a gente. Amanhã... No Código Aberto. No Código Aberto. A parte 3 da Jennifer está programada para quinta-feira. Às 19 horas. Às 19 horas. E nós vamos ter o Genuíno. De manhã nós vamos ter no Código Aberto, amanhã, se não me engano, amanhã às 10, o Sérgio Amadeu e a Ideli Salvati. Se não for amanhã, é quinta-feira. Pronto, gente. Amanhã eu conto a surpresa e conto também a nossa surpresa para sexta-feira, tá? Que vocês vão gostar também. Ok? Valeu, Baraci, meu amigo. Valeu, um abraço. Beijo que eu digo sempre, né? Um abraço para Ju Bueno. Um abraço pro chat e para você, meu amigo. Um abraço nas costelas e um chute nas canelas. Tá? Até mais. Tchau. Queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paes e vocês estão em mais um vídeo do canal Visão Caleidoscópica. E hoje eu quero falar sobre Além do Retorno. Vocês conhecem? Quarta semana do canal do Código Aberto. Assim. E hoje a gente está muito feliz. Boa noite, Luiz Decide, meu amigo. A gente está muito feliz porque a gente tem tido debate de alto nível, convidados de alto nível. Esse canal, a minha intenção, a nossa intenção aqui nesse canal, Alessandra, é ajudar outras mulheres que sofrem situações de violência, que vêm sofrendo e também identificar, né? Olá, meu nome é Rafael Baraci e esse é o Conexão Palhoça. E eu espero que essa live vos encontre em plena saúde e alegria para que possamos fazer o maravilhoso agora. Que nos acompanha das redes sociais e das mais de 30 rádios e TVs comunitárias espalhadas aí pelo Brasil que retransmitem aqui a atitude popular, né? Bom, vocês viram pelo título de hoje que a gente vai falar dos 21 dias de combate à violência contra a mulher? Bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Está no canal A Ágora da Geopolítica. Para quem não me conhece, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e tenho aqui esse canal onde a gente busca interagir sobre as questões geopolíticas. Hoje vamos falar sobre derrota eleitoral de Milei, certo? E o que é que eles estão puxando desde a semana passada, que a compensação seja de novo.
mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie.